E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, só um recadinho rapidinho antes do vídeo. É que como esse vídeo do pastor Mauro de perguntas e respostas foi muito grande, com bastante tempo, deu cerca de 1h05. Eu e o Lucas decidimos dividir essas perguntas. Aí vamos subir pro YouTube uma vez por semana um vídeo com as perguntas, ou duas, a gente vai ver direitinho, é rapidinho. E nesse vídeo também a gente vai falar sobre o antigo canal, quem somos nós, agora mudou quem somos, só isso, nada mais. É isso aí, fica com o vídeo, obrigado. E aí galera, como prometido, né, nós estamos aqui fazendo o nosso primeiro vídeo de perguntas com o pastor Mauro, esse complega, brincadeira. Ulisses também, nós somos o canal Quem Somos Nós. Nós temos uma série de perguntas aqui para fazer ao nosso pastor e também para ter um breve debate em cima das perguntas. Certo? Alguém tem alguma coisa para falar? Não, seja bem-vindo aí quem está inscrito no canal. Esse é o nosso pastor Mauro, né? Eu acredito. Vamos dizer assim que ele que fundou a Rocha Eterna. É isso. Tamo junto. Certo. Pastor, a primeira pergunta foi da Thaís Alves. Ela diz assim: o que dizer da tatuagem quando a palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Bom, Thaís, boa noite a todos, né? Paz do Senhor. Que bom que, né, esse canal, mais um canal, né, para difundir as ideias, os valores da palavra. E é com muita alegria que eu estou por aqui, o povo de Deus aqui, né? Lucas e Ulisses, e o homem de Deus ali que está filmando, o nosso Jackson. Então, Thaís, a Bíblia, ela não faz uma relação exatamente entre tatuagem e templo do Espírito Santo. Você vai encontrar a Bíblia falando alguma coisa de tatuagem ou de marcas no corpo. Por exemplo, no livro de Levítico, capítulo 19, que é verso 28, você vai encontrar em Deuteronômio. Mas você sempre vai encontrar essa conexão de tatuagem com aquilo que a Bíblia está dizendo. O contexto é o seguinte: está falando de você não tatuar o corpo, não fazer marcas quando você estiver de luto por causa dos mortos. Então era um costume da época, alguns povos faziam isso, marcavam o corpo por causa dos mortos. Um outro texto dá a entender que o pessoal fazia marcas, eram marcas ritualísticas por causa dos seus deuses, né? É como aquele filme do Gladiador, isso é meio antigo já, que o gladiador lá, né, o cara bonzão, ele está lá e ele está raspando, tem aquela cena que ele está raspando a marca da legião dele, né? Aí chega lá o amigo dele, virou amigo dele, né? Falou: meu, você está raspando a tatuagem dos seus deuses, né? Ele dá risada, né? Ele acaba sendo irônico, porque ele faz que sim, né? Porque o exército, praticamente, ele quis dizer isso, era o Deus dele, né? Ele se dedicou, deu a vida pelo exército romano, pela legião dele. E aí o cara pergunta para ele: mas os seus deuses não vão ficar bravos, né? Aí ele fala: não, faz assim, né? Então ele estava raspando. Esse próprio filme, então, ele mostra que era comum o pessoal fazer marcas, tatuagens, né, em favor, né, como culto aos seus deuses. Então, seja para seus deuses, seja por causa dos mortos. Hoje, alguém fazer uma tatuagem, um cristão, por exemplo, é lógico que ele não vai fazer em função disso. Então, a Bíblia, ela condena a idolatria, a Bíblia, ela condena um culto a deuses falsos e um culto aos mortos, entendeu? Então, uma tatuagem que você faz como uma forma de arte, ou uma tatuagem que você faça, né, um versículo bíblico, alguma coisa assim, a Bíblia não dá a entender que seja pecado, seja errado, né? E aí vale uma regra de exegese, né, de interpretação da Bíblia. Você nunca pode dizer com firmeza, com certeza, aquilo que a Bíblia não diz com clareza. Se a Bíblia não diz com clareza que é pecado qualquer tipo de marca, porque o contexto, como eu falei, Levítico e Deuteronômio,
está falando de marcas de tatuagem por causa dos mortos ou por causa dos deuses, coisa parecida. Era o costume dos povos, vocês não vão ter os mesmos costumes. Tá. Então, não sendo assim, não tem a ver com isso. Então, a princípio, você entende que não é pecaminoso. Bem esclarecido, né, Thaís Alves? Bom, realmente eu tinha dúvida a respeito da tatuagem, porque eu tenho uma tatuagem ao pé da minha filha, só que eu encontrei uma pessoa e falou assim, eu não vou para a igreja porque eu tenho tatuagem. Ou seja, essa pessoa ela vê o cristão, aquele crente quadrado, sabe? O crente... talvez cheio de preconceito, né? Discrimina muito. Não aceita nada e é uma visão errada. Agora, a questão da tatuagem é a seguinte: existe um preconceito não só do cristão. Existe um preconceito, por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego. Tem certos lugares que o pessoal vai torcer o nariz. Se você for um cara com umas tatuagens assim muito vistosas, você vai encontrar empresas que o pessoal tem uma resistência a isso. Então a tatuagem, ela tem uma questão também que ainda existe uma resistência social. Não é todo mundo que gosta, seja o cara cristão ou não. Então a tatuagem, eu diria para você, Thaís, e para você que está assistindo o canal, diante de Deus não há problema. Agora, você pode ter problema no âmbito social, uma entrevista de emprego, você vai namorar, né, uma menina, e o pai da menina não gosta de tatuagem, você vai ter problema com isso. Então, de repente, qual é a alternativa? Você vai fazer uma tatuagem, né, escondida, fazer num lugar não tão vistoso. Você tem que pensar nisso, porque a questão do preconceito não é só em relação ao cristão ou alguns setores do evangelho, que há setores da igreja que realmente tem uma resistência. A Bíblia não tem essa resistência, só como foi falado. Foi feito uma questão religiosa, culto a deuses, a mortos, aí não. Mas você vai encontrar resistência mesmo em setores que não são cristãos. Então, quando você for fazer uma entrevista ou fazer a característica, fazer uma maquiagem lá, botar uma comprida, né? O seu sogro sempre vai de camisa social. Vai de camisa com punho, assim, né? Um punho amontoado, senão você pode se dar mal. Fica a dica.